Há muitos e muitos anos os homens atravessam o deserto da Judéia negociando, fazendo guerras, fugindo dos seus inimigos ou à procura da terra prometida. Outros vêm rezar, ouvir a voz de Deus. Depois de 40 dias e 40 noites no deserto, há quase 2000 anos, um desses homens está pronto para a sua missão: dizer a todos que nem só de pão vive o homem. Ele entra em Jerusalém em triunfo no início da Páscoa dos Hebreus. Vem montado num burrinho. Jerusalém já viu muitos reis, mas nenhum é como este. Ele não tem armadura. Sua comitiva não carrega armas. Ele não venceu batalhas sangrentas, não tem escravos nem dinheiro. Ele promete uma nova vida. Vem para tirar os pecados dos homens e para anunciar a vinda de Deus. Muitos dos que ouvem Jesus falar acreditam que ele é uma profecia realizada, que é o Filho de Deus, o Messias. Mas nem todos. Naquele tempo, a Judéia vivia uma situação difícil e o país estava cheio de falsos profetas. Os sábios dizem que em épocas difíceis o povo procura um redentor, mas este homem faz milagres. Mesmo assim, há quem diga que já houve outros milagres, embora nenhum como este, que há menos de um mês ressuscitou um morto. Para muita gente ele é apenas um homem santo, mais um profeta dos muitos que infestam Jerusalém. Mas para alguns, o reino de Deus está perto, porque foi o que ele disse. Cercado por uma multidão de fiéis, esta figura estranha já é o pretexto de uma crise política. Nesse dia, o Domingo de Ramos, ele começava a viver sua última semana na Terra. Nesta Páscoa dos Hebreus, quando eles se preparam para comemorar sua libertação do cativeiro egípcio por Moisés, os judeus estão novamente prisioneiros em sua própria terra. Há quase 100 anos que Jerusalém está sob o poder de Roma. Guerreiros estrangeiros fortificam a guarnição da fortaleza Antônia para garantir a paz romana no centro da cidade. Do seu quartel-general na costa, o procurador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, chega à cidade para o feriado. Pôncio Pilatos sabe que não é popular e que os judeus não gostam dos romanos conquistadores, mas não se importa muito com o que eles pensam. Tem um acordo com os sacerdotes. Eles mantêm a ordem e Roma não interfere na vida dos judeus desde que eles não façam política, fiquem comportados e paguem seus impostos. Jesus não o preocupa. Jesus é um galileu. E para ele, os galileus são gente do deserto que come gafanhotos e tem visões. E a Galileia é uma terra de curandeiros, profetas e analfabetos preocupados apenas com Deus. Empossado com o direito de editar sentenças de morte,
É com a morte que Pilatos pune frequentemente os que desafiam o poder romano. Na Cesareia, um dos seus primeiros atos como procurador de Roma é mandar matar os judeus que protestaram contra uma importação secreta de estátuas. Quando os judeus reclamam de suas leis arbitrárias, Pilatos manda que os soldados entrem no próprio templo disfarçados para matar os líderes. A maioria dos judeus odeia os romanos. Muitos só pensam em rebelião, mas há os que se dão bem com o inimigo. Dizem eles que é para proteger o templo, para não dar motivo a novas matanças. Entre esses estão os líderes e os guardiães no momento da fé judaica. Os homens que mantêm a tradição e a lei. Depois de dominados, a lei e os seus rituais tornaram-se ainda mais sagrados, porque esta é a força que mantém os judeus unidos. Há um acordo entre os soldados de Roma e os sacerdotes de Jerusalém, e o acordo é mantido pelos dois lados há muito tempo. Pôncio Pilatos, inclusive, conseguiu que os sacerdotes não pagassem seus impostos. O povo paga impostos, dízimos e tributos que outros judeus, os publicanos, cobram para os romanos. Os endividados muitas vezes se vendem como escravos e a cidade de Jerusalém está cheia deles. Ultimamente, as notícias dizem que o Filho de Deus está em Cafarnaum, bem perto, com um grupo de jovens apóstolos, quase todos pescadores da Galileia. Pobres como ele, os 12 abandonaram suas redes e seus instrumentos de carpintaria para seguirem Jesus. Há um ano ou mais, eles estão caminhando por toda a Galileia, enquanto Jesus prega o amor de Deus e o amor aos homens. Na sinagoga e na rua, no campo e nas estradas, na praia e na montanha, Jesus traz a promessa de que Deus libertará os oprimidos de sua miséria. Ele diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão confortados. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão a misericórdia. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que forem perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino de Deus. De aldeia em aldeia, Jesus ensina a seus apóstolos com parábolas e exemplo. Dormem e comem quando alguém lhes dá abrigo ou oferece comida. Mas nem todos recebem Jesus. Uns porque têm medo, outros porque acham o que ele diz simplesmente ridículo. Tomás, um dos seus apóstolos, conta que ele é frequentemente ameaçado, que foi expulso de sua própria aldeia em Nazaré, acusado de violar o sábado, de comer com os coletores de impostos e com os pecadores, de blasfemar e de falar como se fosse filho de Deus. Todos vivem pobremente, e Tomás explica que Jesus quer que todos abandonem as coisas deste mundo para estarem prontos para o reino de Deus. E explica que para alguns isto chega a ser uma ameaça. Chegam a odiá-lo por dizer essas coisas. Mas as palavras desse novo rabino se espalham de aldeia em aldeia. Segundo Tomás, sua fama de curar leprosos, aleijados, epiléticos, cegos, todos os tipos de doenças, faz com que o povo acredite no que diz. Em Cafarnaum, Jesus mandou que um paralítico andasse e ele andou. Tomás confirma ainda que Jesus pode acalmar o mar e andar sobre ele.
e que Jesus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Tomás viu tudo isso e viu quando ele ressuscitou seu amigo Lázaro, morto há dias. Por essas e outras é que Jesus é recebido em festa pelo povo neste domingo de Ramos. E com ele vem muita gente, para os pobres, os doentes, os pecadores, os proscritos e os famintos. Ele é uma esperança. Mas muita gente tem medo dessa alegria e das promessas de Jesus. Um desses homens é Caifás, o sumo sacerdote, José Caifás. Diz ele que Jesus criou um problema difícil, pregando a reforma espiritual, desvalorizando os bens materiais. Caifás tem medo. Diz ele que Jesus entrou em Jerusalém como um conquistador, agitando milhares de judeus que vieram para a Páscoa, e que isto é um perigo, porque afeta os acordos com os romanos. Caifás manda vigiá-lo de perto para evitar uma confrontação com os romanos.